A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para o nosso terceiro devocional aí dessa semana e hoje nós vamos continuar falando sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu creio que é a última parte desse devocional. O Senhor tem falado muito comigo e encerra, o assunto, então por isso que eu falei que é a última parte. Eu sei que o Senhor pode ainda continuar falando muito conosco. Estamos aqui dentro do carro, glória a Deus por isso. Nós podemos e devemos pensar e meditar na palavra de Deus em tempo e fora de tempo. E a gente vai continuar em Marcos 5, a partir do versículo 30 e vai até o 34, que é o fim dessa passagem, E diz assim a palavra de Deus: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Deus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. Então, assim, que o Senhor vinha falando comigo no caminho enquanto eu estava vindo para cá, a respeito dessa passagem, desse trecho nessa passagem, é que tem muitas pessoas que não se achegam a Ele porque tem medo. Essa mulher tinha medo. Ela era o que eles chamavam de impura. Ela estava há 12 anos com essa hemorragia, e para os judeus o período menstrual da mulher era o período de impureza. Ela estava impura, então ela não podia tocar em nada e tocar em ninguém, porque ela deixaria essa pessoa impura. E ela achou que tocando em Jesus ela poderia deixá-lo impuro, mas a sua fé era tamanha que Jesus a curou apenas com um toque dela, sem nenhuma palavra que tenha sido proferida da boca dele para essa cura, como a gente viu na manhã de ontem. Agora sim, tem muitas pessoas que ficam com medo, com vergonha, que às vezes o Senhor já até tocou no coração e tiveram vontade de ter um encontro verdadeiro com Jesus, mas acabam não tendo esse encontro com Jesus porque elas têm medo de tudo aquilo que elas fizeram e elas, no fundo, pensam que Jesus não tem como aceitá-las. Entenda uma coisa, não importa o que você fez, não importa quem você é. Primeiro, que ele não desiste de você, como diz aquele louvor. Segundo, que nada do que você fez pode tornar Jesus impuro. O seu toque em Jesus, por mais que você tenha feito coisas ruins, não podem tornar Jesus impuro. Muito pelo contrário, a pureza dele é tanta que o toque nele vai fazer com que toda a sua imundície, toda a sua sujeira sejam apagadas, jogadas no mar do esquecimento. É por isso que ele nos perdoa, ele é o nosso Salvador. E aí uma outra coisa que Deus estava falando comigo acerca disso, é que ele nos conhece. E aí essa mulher chegou amedrontada e assumiu, falou: olha, Senhor, foi eu que te toquei, eu que te deixei impura, eu que te deixei impuro, eu sou impura, eu estou há 12 anos. Ela explicou toda a história para ele. E aí, com o coração a gente até pode crer, mas com a boca a gente precisa confessar para a salvação. Então, assim, ela foi salva quando ela confessou. E uma coisa que o Senhor me chamou a atenção foi no finzinho, quando ele diz: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. A maioria das vezes que a gente vê Jesus curando alguém na Bíblia, a maioria das vezes que a gente vê Jesus curando um cego, curando um paralítico,
curando um endemoniado, libertando o endemoniado, ele diz assim: vá e não peques mais. Essa mulher, por 12 anos, foi apontada na rua como a imunda, a impura, aquela que tinha pecado e por isso estava sendo castigada por Deus. Então, quando Jesus vem, ele diz assim para ela: filha, primeira coisa, Jesus chama ela de algo que há muito tempo ela não era chamada. Ele começa a curar um monte de coisas. Ele não dá só a cura que ela precisava no seu físico. Ele dá uma cura espiritual também. Ele dá uma cura na alma, uma cura emocional. Então, assim, essa mulher devia ter sido abandonada pela sua família, porque ela não podia ter contato com ninguém, porque todo mundo que ela tivesse contato, para eles se tornava impura. Se tornavam impuros também. Então, seu pai não devia chamá-la de filha há muito tempo. E aí Jesus pega a primeira coisa que ele faz, filha, ele cura as questões emocionais dela. Há muito tempo o único nome que ela ouvia era impura. E aí Jesus vem e fala, filha. E aí ele cura o emocional dela. Aí ele diz assim, a tua fé te salvou. Quando ele diz isso, ele está dizendo assim, olha, porque você teve fé, é mediante a fé em Cristo que nós somos salvos. Ele está dizendo, olha, não tem salvação sem fé em mim, sem crer em mim. E porque você creu e tocou e recebeu a sua cura, recebeu o que estava pré-aprovado para você, você foi salvo. Mas o melhor é o final, quando ele diz assim, vá em paz. Ao invés de falar, não peques mais, ele diz, vá em paz. Ele está assumindo na frente daquela multidão inteira que o problema que ela tinha era para que o nome do Senhor fosse glorificado pelo aquele toque. O problema que ela tinha não era culpa dela. Ele está dizendo para todo mundo ali, essa mulher é inocente. Ela não pecou para ter essa hemorragia. Ela não está sendo castigada. Ela foi atrás de uma cura física e ela recebeu uma cura espiritual, uma cura emocional, e ela foi honrada diante daquela multidão inteira, porque a partir dali todos ficaram sabendo que ela não tinha nada a ver com aquilo, que o seu problema não era uma colheita, que o seu problema não era a sua culpa. Então é isso que o Senhor faz. Ele nos dá muito além do que nós pedimos ou pensamos. Quando ela foi para lá tocar nele, ela estava pensando na cura física e pedindo a cura física. Quando ela tocou nele e ele a encontrou, ele lhe deu uma cura emocional, uma cura espiritual, além da cura física, e ainda a honrou diante daquele povo todo. E é assim que Deus faz comigo e com você. Se você ainda não tocou nesse Jesus, se você ainda não reconheceu que você precisa crer, é o momento de você fazer isso. Que o Senhor possa te tocar durante este dia e que Ele possa te encontrar e que você possa dizer para Ele, contar para Ele toda a história e que Ele possa te dar a cura que você precisa, no físico, no emocional, na sua alma, no seu espírito, porque Ele é aquele que nos dá muito além do que nós pedimos ou pensamos. Uma boa tarde para todos, que eu comecei era dia e agora já é tarde, era manhã e agora já é tarde. Se você está gostando desses vídeos, se eles estão edificando a sua vida, dá um joinha aí, curte o canal, se inscreve no canal, compartilha o canal. De repente alguém está precisando ouvir isso, para que essa palavra chegue ao maior número de pessoas possíveis, para que elas possam ser curadas, totalmente curadas, emocional, espiritualmente e fisicamente.
Em nome de Jesus, é essa a minha oração. Que pessoas sejam curadas por meio deste canal. Amém? Até a próxima. E amanhã tem mais, né? Até a próxima. Tchau, tchau. Boa tarde.